A Bandai solicitou que as lojas japonesas não enviem mais Gunpla para fora do Japão. O que isso representa pra gente? Vamos lá. So this is a Gundam. Então eu tô gravando esse vídeo de uma forma assim totalmente improvisada, fora do meu lugar. Eu vou ficar mostrando umas imagens aleatórias ali, porque eu não tenho uma imagem aqui, eu não tô na minha mesa nem nada, eu só queria comentar. Para quem acompanha na internet, deve ter visto de ontem para hoje que estourou essa notícia. A Rob Search, se você acessar o site deles hoje, ou a AmiAmi, não tem nenhum Gunpla mais, não aparece mais. Lembrando que o site que a gente acessa dessas lojas japonesas é sempre o site internacional, o site dessas lojas voltado para exportar Gunpla, para vender para os Estados Unidos, para a Europa e para o Brasil, né? Então, não tem mais Gunpla. Na Hoblink Japan, você ainda encontra alguns kits, mas já faz algum tempo que eu tinha reparado que eles têm tão pouca coisa em estoque que talvez eles só estão esperando terminar esse estoque. Se você olhar, eles têm um Master Grade só, por exemplo, que é o Master Grade X. Você tem um Real Grade, você não tem nenhum Perfect Grade em estoque, você tem pouquíssimos High Grades, então talvez seja isso. O que aconteceu então? Vamos lá analisar isso. Eu tenho muitas opiniões, algumas coisas são fatos, mas a maioria é a minha opinião, a minha interpretação do assunto. Então tenha bem isso em mente. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês, se você ver esse vídeo daqui a um ano, você vai perceber que eu falei um monte de besteira. Pode ser que não, vamos acompanhar para ver. Mas eu queria dar a minha opinião aí e informação para vocês. Então, o que aconteceu? A Bandai mandou uma carta para essas lojas japonesas. Então, eu vou mostrar aí uma imagem da carta, né? Solicitando aparentemente para que essas lojas não vendam mais Gunpla, especificamente Gunpla. Isso não inclui figuras, outros tipos de kits de montar, nada. É Gunpla da Bandai. Essas lojas não vendam mais para fora do Japão. Aparentemente, pelo que estão dizendo, o motivo alegado é para evitar os scalpers, que são aquelas pessoas que acho que no Brasil a gente geralmente chama de cambista, né? Que é muito comum para shows, né? Para ingresso de shows, de partidas esportivas, essas coisas. Que é quem compra para depois revender com lucro. Eu tenho minhas dúvidas sobre se esse é o real motivo, mas eu vou falar isso mais pra frente. Mas o motivo alegado aparentemente é esse. Então, na prática, você só vai poder comprar Gunpla dentro do seu país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, você tem a Bluefin, a Bandai tem representação oficial na Europa, em países da Ásia, né, fora do Japão. E no Brasil a gente estava tendo esses kits da Tamashii Nations, né, sendo vendidos aqui, a Tamashii Brasil, quer dizer, vendendo, e também tinha algumas lojas que compravam da Bluefin dos Estados Unidos para vender aqui no Brasil, que era o caso, por exemplo, da McFly, né? Então, essa é a situação agora. Só deixando claro que eu já achava, há muito tempo eu já estava percebendo, que os envios do Japão aéreos estarem suspensos não era nosso único problema. Muita gente estava, quando os envios aéreos do Japão voltarem vai ser uma maravilha. Muita gente lembra quando a gente comprava direto do Japão, eu mesmo tenho um monte de vídeos mostrando comprando direto do Japão, e muita gente que às vezes nunca nem comprou de lá, mas ouvia falar e ficava com aquela ideia, não, quando o Japão voltar a vender, enviar por via aérea, vai ficar tudo uma maravilha. Eu já tinha uma suspeita de que provavelmente nunca mais voltaria a ser como era antes. Então, isso que está acontecendo agora não era o que eu imaginava. Eu imaginava que os envios não iam ser iguais, provavelmente os envios aéreos iam ficar muito mais caros, provavelmente eles iam ser muito mais visados pela Receita Federal, assim como são os envios marítimos, então a taxação ia aumentar, o rigor da Receita no tratamento das importações, aqueles casos de importação serem recusadas pela Receita, tudo. Então eu já achava isso. Então eu já achava faz tempo, e para quem acompanha o canal tal, sabe que a minha principal dica é, se você quer comprar Gunpla, é a AliExpress. Vai na AliExpress, não tem outra opção pra gente hoje. Eu sei que é mais caro, mas se você considerar a inflação e a cotação do dólar que aumentou, não é tão mais caro, na verdade, do que era no Japão. O pessoal às vezes fala, mas eu comprava no Japão, comprava um Real Grade por R$100. Era verdade, mas o dólar era R$3 na época. Os envios aéreos eram mais baratos. Hoje os envios aéreos de outros países para o Brasil estão muito mais caros. Os envios aéreos do Japão ficariam muito mais caros, entendeu? Então eu não acho que a gente pode se agarrar naquilo, que Gunpla era muito barato. Era mais barato, mas outras coisas eram mais baratas. O dólar era mais barato, a gasolina era mais barata. Se o petróleo aumenta, vai aumentar o custo do diesel, o custo da gasolina de aviação. Então o envio aéreo fica mais caro, o envio marítimo
marítimo fica mais caro, o transporte internacional fica mais caro. Então, não adiantava muito. Então, eu acho que a nossa realidade é o preço da Ali. Então, em primeiro lugar, eu queria falar do que isso pode representar para a Ali. Muita gente acha que isso pode ser uma resposta aos compradores chineses. Eu não acho e eu vou explicar o porquê. Eu não acho que as lojas japonesas que vendem dentro da AliExpress compram da Hobbylink Japan, compram da HobSearch, compram da AmiAmi, compram da Banzai Hobby para vender na AliExpress. Eu não acho. Primeiro, a Bandai tem representação oficial na China. A Bandai tem uma loja, uma Gundam Base oficial em Shanghai. Eu fui na loja, eu mostrei aqui no canal para vocês. Tem lojas vendendo Gunpla na China. A Bandai também vende em Hong Kong, a Bandai tem loja em Hong Kong. E Hong Kong faz parte da China. Então, o chinês pode comprar direto na China os kits. Alguns kits da AliExpress, eu suspeito, nunca tinha falado isso aqui no canal, mas já comentei com amigos, que eu suspeito, porque são às vezes kits que você não acha no Japão, são kits que tiveram edição limitada, que faz tempo que não tem uma nova impressão no Japão, um novo lote saindo no Japão, e vendedores da Ali, de repente, tinham esse kit como novo no estoque. E alguns até com o logo antigo da Bandai, aquele logo vermelho. Então, o que eu suspeito é que alguns vendedores da AliExpress compravam em sites de revenda japoneses, aqueles sites de segunda mão, tipo a Mandarake, que eu já falei no passado aqui, o Yahoo Auctions e outros sites que são de pessoas que compram no Japão, não montam kit, não abrem os runners nem nada, e vendem de novo, eles desistem do kit, e aí eles são revendidos mais baratos. Eu acho que essas lojas japonesas muitas vezes pegavam esse kit. Por exemplo, aquele Master Grade do Victory 2, o V2 VRK que eu comprei, era muito barato e era caixa ainda com logo vermelho. Eu acho que esse vendedor da Ali que vendeu para mim, comprou num desses sites no Japão. Então eles não vão ser afetados por isso, porque eles não estão comprando das lojas japonesas tipo Hobbylink Japan, HobSearch. Então eu acho que isso não vai afetar. E o que pode acontecer é o quê? O vendedor da Ali, ele sabe como que é o mercado, ele está avaliando. Então, se o kit é mais difícil para você importar direto do Japão, porque mesmo até a semana passada eu podia ir na Hobbylink Japan, comprar os kits que tinham lá em estoque, colocar no navio e mandar para cá. Eu vou ser taxado, tudo, mas eu posso comprar. Então, o vendedor da Ali tinha que lidar com essa concorrência. A Ali também vende nos Estados Unidos. E o americano podia comprar da Hobbylink Japan, inclusive mandando por via aérea, né? Coisa que a gente não podia. Então, agora que você não pode mais comprar direto do Japão, o vendedor da Ali talvez aumente mais um pouco o preço, porque ele vai ver o quanto que ele pode cobrar mais agora que você não tem muito mais outras opções. O americano tem, porque ele pode comprar da Bluefin, a USA Gundam Store, New Type, a Gundam Planet, a Amazon americana e tantas lojas físicas que tem lá no Japão, nos Estados Unidos, vendem oficialmente redistribuindo da Bluefin. Então isso não é afetado. Mas os americanos também podiam comprar direto das lojas japonesas e agora não podem mais. Então talvez o vendedor da Ali possa cobrar um pouquinho mais caro, mas isso é só uma possibilidade. Não acho que isso vai acontecer, porque aí vai diminuir a venda dele também. Então ele vai tentar ver o quão mais caro ele poderia comprar sem perder na quantidade de vendas. Mas isso é só uma especulação. Não acho que vai afetar diretamente o custo do vendedor da AliExpress. É isso que eu quero dizer. Pode ser que ele aumente o preço, mas não porque aumentou o custo dele, mas é porque agora ele pode cobrar mais caro. Entendeu? Então isso é só uma possibilidade. Eu não acho que isso vai afetar diretamente nossas compras na Ali. E, mais uma vez, a nossa opção continua sendo a Ali. Já era antes e vai continuar sendo. Então, para quem me pergunta, a AliExpress continua sendo a opção. Se você, às vezes, conseguir um lote, um estoque novo, por exemplo, na McFly, a própria Tamashi Brasil, né? Que eu vi gente comprando, por exemplo, quando eles conseguiram algumas unidades do Perfect Grade Unleashed, chegou no Brasil num preço muito bom, principalmente por ser um kit grande, muito difícil de importar. Pode ser uma opção, mas em geral a nossa opção continua sendo a AliExpress. Agora, a minha interpretação do motivo disso estar acontecendo. Em primeiro lugar, a gente tem que saber, quem acompanha as redes sociais, o mundo de Gunpla por aí, sabe que está havendo uma enorme escassez de Gunpla no mercado. A Bandai, o Gunpla nunca parou de crescer, né? O mercado de Gunpla nunca parou de crescer. Sempre tem gente nova entrando no hobby no mundo todo, no Japão e fora do Japão. Então a Bandai sempre teve dificuldade em acompanhar esse aumento da demanda. Um pouco antes da pandemia, ela tinha anunciado que ia abrir mais uma nova fábrica com mais a máquina que ela faz a injeção, né, que ela faz os runners, com mais máquinas. Mas essa nova fábrica era bem menor do que a fábrica que ela já tinha
E por causa da pandemia isso foi muito afetado. Ela tem essa nova fábrica, porém as restrições da pandemia no Japão impediam a fábrica dela de trabalhar com a produção máxima, era muito mais difícil. Então a produção caiu muito e a Bandai, a demanda aumentou e cada vez a Bandai tem mais modelos para fabricar, então ela nunca consegue ficar fazendo reprints dos modelos antigos com mais os prints dos modelos novos e ela sempre teve dificuldade. E isso na pandemia piorou muito, aumentou muito a escassez. É muito difícil achar Gunpla nas lojas japonesas, nas lojas físicas, fora do Japão. Quem repara por aí vê. Na AliExpress, mais ou menos, né? Mas você percebe nas lojas lá fora que isso caiu muito. É muito difícil achar Gunpla. Nos Estados Unidos é muito difícil achar Gunpla. Eu tava lá nos Estados Unidos agora, eu vi que as lojas estão tendo grande dificuldade em ter esse estoque lá. Então a Bandai está querendo, eu acho que, se planejar melhor. Só que se ela vendia dentro do Japão, para essas lojas do Japão venderem para fora, ela não tinha como ter uma noção real da demanda que existe interna do Japão. Então isso é uma forma dela saber exatamente qual que é a demanda que eu tenho de Gunpla no Japão, para ela poder saber o quanto que ela tem que alocar da produção dela para vender internamente no Japão. E aí ela vai poder saber o quanto que a Bluefin vende na América do Norte, o quanto que os representantes oficiais que eu tenho em cada país precisam de Gunpla. E aí ela pode alocar melhor. Isso acaba sendo ruim para países que não têm uma boa distribuição oficial, que é como é o nosso caso, né? Porque a gente não tinha uma boa distribuição, a Tamashii Brasil raramente consegue lotes, o que também tem a ver com a escassez, né? E a gente tinha que ficar importando. Então agora que a gente não vai poder importar do Japão, já não podia por causa da pandemia, mas tudo bem, vai ficar pior ainda. Então eu acho que a Bandai está tentando controlar isso. Por que eu não acho que são os scalpers como estão dizendo por aí? Assim como eu falei que eu não acho que os vendedores da Ali estão comprando nas lojas japonesas, quem está revendendo mesmo fora do Japão, né? Tirando alguns casos, eu até mencionei isso no meu guia de compras, eu sei que incomodou alguns, né? Porque eu sei que tinha vendedores aqui no Brasil que compravam dessas mesmas lojas que eu comprava e indicava para vocês e depois revendia com alguma margem de lucro. Não tem nada de errado, como eu falei na época, mas eu recomendava você comprar direto na loja do Japão do que alguém que comprou na loja do Japão para vender depois para você. Então, mas isso é uma quantidade muito pequena, eu não acho que isso afetava a Bandai, afetava o mercado, entendeu? É uma coisa muito pequena. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas está comprando dos vendedores oficiais, das grandes lojas lá. A USA Gundam Store, New Type, Gundam Planet, a própria Amazon, ou as lojas físicas lá. Então eu acho que importar por uma loja japonesa e não comprar direto com a Bandai do Japão, né? Ou seja, pagar o preço de varejo no Japão e aí depois revender nos Estados Unidos, dificilmente era uma estratégia que resultava num grande volume de vendas. Então não acho que é isso. O problema de scalpers são com edições limitadas, são kits da Gundam Base, são kits P-Bandai. Né? Isso sim, um cara cria inúmeras contas lá no Japão ou nos Estados Unidos com vários nomes diferentes. E quando sai, por exemplo, sei lá, o tal Gizzy Flugel, né, que eu recebi recentemente, esse cara usa essas várias contas para reservar 50, 100 unidades. E aí quando uma pessoa que só quer comprar um para eles, que era o objetivo de ter o P-Bandai, vai tentar comprar, tá esgotado. Esse é o scalper que realmente incomoda a Bandai. Mas isso não tem nada a ver com a Hobby Link Japan. As lojas japonesas, Hobby Link Japan, Hobby Search, já eram proibidas de vender kits P-Bandai. Então isso não acontecia. E quem vendia, como por exemplo o Omosha Japan, a Kurama Toys, elas não vendem isso de forma oficial. Elas não compram da Bandai. Elas compram como pessoas físicas na P-Bandai e depois revendem por fora. Isso não vai ser afetado por essa proibição das lojas japonesas venderem. Então eu acho que essa questão do scalper não parece ser real. Eu acho que tem mais uma questão com ela poder saber a demanda regional que existe em cada região e também acho que pode ter a ver, por exemplo, com a Bluefin lá nos Estados Unidos, ter dificuldade de saber o quanto que o público americano está comprando, se tem americano comprando direto com ela, mas tem americano comprando direto na Hobby Link Japan. Entendeu? Ela quer saber e aí ela vai poder controlar. Isso é sempre um risco quando você tem uma representação oficial. A representação oficial vai querer impedir que kits sejam vendidos que não sejam através deles. Né? Isso já aconteceu aqui no Brasil, inclusive com outros ramos, como com videogames, onde a Nintendo, por exemplo, quando vendia oficial, tentava de todas as formas impedir você comprar um Super Nintendo na época, um Nintendo Wii, direto dos Estados Unidos, por exemplo. Ela vai querer que você compre pelo canal dela. E isso eu acho que também pode estar acontecendo e pode ser parte do motivo por trás disso.
Mas pelo que eu via, também não era assim uma grande quantidade de americanos comprando direto das lojas japonesas. Em geral, o americano vai preferir comprar o quê? De uma loja americana, que entrega para ele em 1, 2 dias. Amazon Prime lá nos Estados Unidos, em algumas regiões, entregava no mesmo dia, no dia seguinte. Eu mesmo, em viagem para os Estados Unidos, já comprei lá, mandei entregar no Amazon Locker em Nova York, no dia seguinte. Então eu não acho que os americanos estavam importando tanto. Era mais aquele assim, um entusiasta que pegava aquele reprint que a Bandai lançava no Japão, e muitas vezes esses reprints de kits antigos não saíam fora do Japão, e encomendava. Eu via muito isso acontecendo em algumas pessoas que eu seguia no Twitter, como aconteceu no começo do ano quando a Bandai anunciou o reprint do Master Grade do Age 1, que é um kit que é muito, muito raro, tinha sumido do mercado, ela fez um reprint, algumas pessoas importaram do Japão. E eu não sei se isso daí também incomodava tanto a Bandai. Então eu acho que tem mais a ver com a baixa quantidade de kits que ela tem produzido, a escassez, né, a falta de Gunpla, e ela poder se planejar melhor e controlar melhor. Como eu falei, isso não é um problema tão grande para quem tem uma boa representação oficial no seu país. É um problema pra gente, porque a gente falta essa representação. Mas a gente já não estava conseguindo importar do Japão. Então, isso afetaria muito mais a gente se os envios aéreos do Japão estivessem ainda ativos. Como eles não estão, a gente vai continuar comprando da Ali. O único risco é que talvez os vendedores da Ali possam começar a cobrar mais caro. Mas vamos ver, vamos acompanhar o desenrolar disso. E mais uma vez, só reforço mais uma vez, para quem sempre pergunta, a melhor opção continua sendo a AliExpress. Eu tenho um post aqui na guia Comunidades, onde eu dou algumas dicas, listo alguns vendedores que eu já comprei, mas em geral, comprar na Ali é seguro. Você não precisa só comprar de vendedores que foram recomendados. Se você comprar de um outro vendedor e tiver algum problema, você sempre pode reclamar na Ali e pedir o seu dinheiro de volta, pedir aí para fazer uma negociação para resolver esse problema. Então não se preocupem tanto com isso. Só lembrando que é isso aí, então, nossa situação é comprar na Ali, o preço da Ali, inclusive para quem achava que seria muito mais barato do Japão, como eu falei, não se iluda, se os envios aéreos do Japão voltassem, não ia ficar muito mais barato do que comprar hoje da Ali. E da Ali a gente sabe que a gente pode parcelar, a entrega tem sido rápida, né, em geral em 20 dias ou até menos, e o tratamento da receita, por enquanto pelo menos, é ignorar os envios da Ali, eles passam direto ali em Curitiba. Já se você compra dos Estados Unidos, se você compra do Japão, você sabe que não é bem assim. Então, por enquanto, a gente não muda muito pra gente, mas a gente vai ver como isso vai se desenrolar e como isso vai afetar o mercado de Gunpla no mundo todo e como isso vai afetar a gente mais pra frente. Por enquanto, essas são as minhas opiniões, os meus pensamentos a esse respeito. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu fiz esse vídeo bem correndo, bem de improviso, só para trazer essa notícia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no curtir se gostaram. Compartilhem esse vídeo, né, para a gente poder ter essa conversa. Deixem aí sua opinião. Como eu falei, essa aqui é a minha opinião. Eu posso estar enganado em muitas coisas, né? Deixem aí a sua opinião e vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.